para estabelecer uma relação, Edilene, que é bastante importante, que é sobre a discussão que está acontecendo hoje no Supremo Tribunal Federal sobre a CPMI do INSS e aquela pressão dos parlamentares para a abertura de uma outra comissão parlamentar de inquérito para investigar o Banco Master. O que as falas dos magistrados hoje nos dizem sobre CPI do Banco Master, essa possibilidade, essa pressão acontecendo ainda ali no Congresso Nacional? Pois é, Ju, apesar da esperança da oposição de que a CPMI do Banco Master possa ser instalada por determinação do Supremo Tribunal Federal e seguindo um caminho que eles já tentaram com André Mendonça, que a princípio prorrogou a CPMI do INSS, mas teve a votação do Pleno contra, essa esperança ela ainda permanece. Mas pelos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, nós podemos ver que a situação não é tão confortável assim. Os argumentos e os pedidos são diferentes. Um é um pedido de prorrogação, no caso da CPMI do INSS, e o outro é um pedido de criação, assim como ocorreu na época da CPI da Covid, em que o STF atuou para a instalação da CPI, o que faz a oposição acreditar que eles possam seguir o mesmo rito em relação ao Banco Master. Mas, dado todo o contexto e as implicações do Supremo Tribunal Federal nessa crise, com a situação ou com a citação de pelo menos 2 ou 3 ministros com envolvimento com o caso Master, isso deixa ainda mais complexa a situação. E se o Supremo Tribunal Federal barrar a instalação da CPMI do Banco Master, ou seja, se por um acaso o ministro André Mendonça atender o mandado de segurança, pedir a instalação, e isso for para o Pleno e o Pleno votar contrário, isso agrava a crise do Supremo Tribunal Federal. Vamos lembrar, citando essa pesquisa que nós noticiamos agora há pouco, que a imagem do Supremo Tribunal Federal está muito vinculada à crise em função dessa história toda do Banco Master, o que deixa complexo qualquer posicionamento da Corte em relação a esse caso. Fica parecendo uma blindagem, uma autoblindagem dos ministros em relação às investigações. E, na pior das hipóteses, para a oposição, essa situação ainda é boa, porque é um caso de constrangimento contra o Supremo Tribunal Federal. Essa pauta anti-STF é a principal pauta da direita bolsonarista e ela é uma pauta, conforme mostra essa pesquisa, que ela fura a bolha e anula ou chega perto de anular o trabalho que o Supremo Tribunal Federal fez, que teve apoio da população em relação a condenações do 8 de janeiro. Nós vamos lembrar que as pesquisas para a anistia mostraram que 54% da população brasileira era contra a anistia, ou seja, eram a favor das condenações do Supremo Tribunal Federal. Com o caso Master, o jogo virou completamente e o Supremo Tribunal Federal é hoje considerado por parte importante da população praticamente um vilão brasileiro, que virou uma bandeira de campanha para a direita, enquanto isso, uma orientação até para estabelecer a ordem entre os poderes do presidente Lula, através do ministro das Comunicações, Sidônio, para que os ministros não toquem nesse assunto, não falem nesse tema. E o resumo do cenário é direita batendo no Supremo Tribunal Federal e furando a bolha, pegando votos de centro ou de eleitores moderados, e a esquerda em silêncio, podendo ser acusada daqui a pouco de omissão. Isso pode afetar completamente o projeto de reeleição do presidente Lula, Ju.